Nessa quinta-feira seguimos com o começo de todo o seu, aqui o nosso todo o seu munido de informação. E vou dizer, um pouquinho de revolta. A população brasileira se tornou refém, já é refém de tanta coisa ruim, agora é também de um mosquito vilão aí, da atualidade. Aedes aegypti, que todo mundo chama de Aedes, né? O Aedes aegypti que transmite, além da dengue, outras doenças. Bom, eu estava conversando outro dia, aqui mesmo, há 30 anos esse cara tinha sido extinto, voltou. Agora está entre nós, mas atualmente nós vivemos uma verdadeira epidemia que preocupa a população, em especial as futuras mamães, que têm a saúde de seus bebês colocada em risco ainda dentro do útero. Até o final do ano passado, os casos de microcefalia, quer dizer, associada a esta praga, o Zika vírus, já passavam de 3.800, olha que número, enquanto os de dengue chegaram a bobagem de 1,5 milhão. Então cabe às autoridades um empenho maior para solucionar esse problema, que é só mais um desse caos público que a gente vive. É a população que também deve fazer a sua parte para acabar com os focos deste mosquito. Bom, vamos sobrevoar essa situação alarmante a partir de agora, esclarecendo as nossas indagações sobre essa questão que afeta a todos nós em 20 minutos. E para o encontro de hoje recebemos os apresentadores do Jornal da Gazeta, meu brother Rodolfo Gamberini e a Estela Gontijo, essa coisa mais linda do mundo, Estelinha, que está grávida, inclusive. E o nosso convidado principal, que é o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein. Boa noite a todos, obrigado por estarem conosco. A gente vai começar junto, o negócio é 20 minutos mesmo, pá, e acabou. Vamos começar então, doutor, com a seguinte pergunta. O nosso termômetro, o nosso cronômetro, as nossas temperaturas todas aqui, já faz uns bons anos que esse mosquito, o Aedes aegypti, voa entre nós. Sabemos que ele foi extinto na época da febre amarela, no Rio de Janeiro, enfim, e que Oswaldo Cruz acabou com ele. Mas o que aconteceu, na sua opinião, para que ele se tornasse agora um caso de emergência na saúde pública do Brasil? Começa agora, para comentar, 20 minutos. Bom, a primeira questão é que o Aedes aegypti, isoladamente, ele não é causador da doença. Sim. Ele só vai ser a partir do momento que ele picar alguém doente, seja com dengue, seja com zika, seja com chikungunya. Portanto, o mosquito, ele não foi abolido. O que nós conseguimos fazer é com que os casos, especialmente de dengue, fossem praticamente erradicados. A isso nós chamamos de doenças reemergentes. Por algum motivo, ela voltou a acontecer. Talvez esse motivo possa ser até relacionado a questões de fluxo das pessoas, talvez de alguém em algum país, em algum continente, que ali não houvesse o controle da doença e que estivesse vindo ao nosso país. À medida, então, que aquele mosquito, que ainda estava em número não tão aumentado, mas que picou aquele indivíduo, ele passa, sim, a se contaminar, o mosquito, e com isso ele transmite para as pessoas nas quais ele estiver picando. Então, essa é uma das coisas que a gente delega ao fato da recrudescência, desta recorrência de dengue no nosso meio. Estelinha estava falando, ela está grávida de 5 meses. Parece que engoliu um carocinho de azeitona, mas ela está grávida há 5 meses. O que Obrigada, é um absurdo, não se vê nada, mas está. E ela mudou a rotina, você mudou sua rotina de vida em função dessa história. Olha, então, infelizmente, viu, Rony, tivemos que mudar a rotina completamente. Eu acho que todas as grávidas que estão assistindo sabem disso. Eu moro perto do Parque Ibirapuera, fazia caminhada todo dia ao ar livre. E comentei isso com a minha médica, a doutora Alessandra Munhoz. Perguntei, olha, o que você acha? Ela falou, Estela, não tem como a gente controlar, porque no parque, por mais que você faça,
tire os criadouros. Pode ser que em uma semana, como o mosquito ele consegue criar e fazer em uma semana um criadouro, em 5 dias, mais ou menos, ele já está voando e mais ou menos uma semana ele já pode picar alguém. E se ele estiver contaminado, pode passar doença. Então, eu não faço mais as caminhadas a partir do dia que começou o alerta, quando eu estava com 1 mês e meio, 2 meses. Repelente na bolsa e reaplico, porque também foi uma orientação médica de reaplicar o repelente sempre nas partes mais vulneráveis, que o mosquito, até você me esclarece se é realmente nas pernas, até atrás, parece o calcanhar, porque a gente não sente, não vê. Você tem que aproveitar que o Jean está aqui e tirar as dúvidas. O cara é tecnologista, sabe tudo disso. Uma dúvida crucial que todas as grávidas acho assim, claro, repelente, mas a questão se o Zika vírus é uma doença que ela pode ser assintomática, como prevenir? Já que, claro, o repelente é uma forma de prevenção, mas você não tem como saber se você teve a doença ou não. Bom, é muito importante entender que 80 a 85% dos focos estão dentro das casas. Quer dizer, estão dentro... É verdade isso? É verdade isso. Então, a gente muitas vezes delega ao parque, às áreas públicas, e muitas vezes a gente esquece das nossas próprias casas, seja na nossa varanda, seja na nossa caixa d'água, que com esses vendavais de final de tarde acabam abrindo e ali sim sendo um reservatório para a deposição desses ovos. Então, ele gosta de água limpa? Veja bem, o mínimo teor de oxigênio é o suficiente para que haja então a deposição desses ovinhos e horas depois já o surgimento da larva. Como você falou, são uma média de horas surgem larvas. Só para se ter uma ideia, da formação, da deposição do ovinho, na eclosão, na ruptura desse ovinho, até surgir um novo mosquitinho, nós temos aí 7 dias. 7 dias. Cada fêmea vive, e é a única que pica, e ela pica exatamente para nutrir os seus ovinhos na barriga, enquanto grávida. Proteína. E o que ela faz? À medida em que ela pica alguém que esteja contaminado, ela se contamina e contamina pelo menos 20% dos ovinhos que tiverem na sua barriga. Em 45 dias de vida desse mosquito, ele deposita uma média de 300 ovos. Porque eu pensei, claro, ele veicula, o mosquito ele veicula o vírus. Exatamente. Mas eu não sabia disso, que os ovos já nascem contaminados. Portanto, nós temos 20% desses novos mosquitinhos que são contaminados dentro da própria barriguinha desse mosquitinho. Deus meu. Então, esse é um problema. Agora, essa questão do uso, quais são os cuidados? A gente vai ter que ter cuidados individuais dentro da nossa casa. Vamos ter que ter aquele cuidado de olhar o nosso vizinho, saber se ele também faz essa tarefa de casa, que isso é extremamente importante, mas é como você falou, nós não podemos garantir que todos realmente tenham essa mesma capacidade, vamos dizer, de cidadania e responsabilidade. Eu tomei a iniciativa na minha casa, no prédio também, de fazer um comunicado, até conversei com o síndico juntos, nós fizemos um comunicado, colocamos no elevador, tomamos algumas medidas também em todo o prédio de prevenção, de toda semana ter um ritmo de olhar, inclusive porque o nosso prédio tem bastante jardim e acúmulo de água acontece. Então tem que ter um sistema de drenagem eficaz para se conseguir isso. E até repelente eletrônico nós colocamos dentro do elevador, porque eles costumam entrar, e eu cheguei a ver, e até matar lá no elevador. Então, assim, até isso colocou e diminuiu bastante. E fizemos também uma dica, só que é uma questão que também as pessoas têm que consultar alguns especialistas, a nebulização no prédio, nós fizemos. Pois é, o que normalmente a gente acaba orientando. Isso. Primeira coisa, se são 7 dias do ovo ao surgimento do mosquito, a cada, no máximo, 7 dias. Portanto, toda semana suba na sua calha, olhe seu jardim, vejam se existem depósitos. Muitas das vezes, sabe o que nós esquecemos? Que aquele banheirinho que fica no fundo de casa, que ninguém usa, que fica com aquele ralinho exposto ou com a tampa do vaso sanitário descoberto, ali é um lugar. Então,
nós temos que ter esse olhar que o mosquito ele se adapta e se adaptou às grandes cidades. Por isso que ele prosperou. Mas essa avaliação deve existir. Mas quais são os cuidados, além dessas avaliações, que devem ser tomados, especialmente nas mulheres grávidas? A preocupação é da dengue. Hoje a dengue mata mais do que chikungunya, mata mais do que zika. Ou seja, em termos de importância para a população geral, hoje a dengue é um fato extremamente importante. Quando nós falamos de grávida, exatamente por todos esses problemas de malformação, principalmente cerebral, alterações no olho que podem dar no nenenzinho durante a sua gestação, então o Zika passou a ter essa representação. Como fazer? Cuidados que devem ser tomados dentro de casa e cuidados individuais que devem ser tomados fora de casa. Primeiro, interessante que nós temos alguns inseticidas que têm ação contra o Aedes. Então, o que as pessoas devem fazer? Utilizar esses inseticidas, deixarem aquele ambiente fechado por 20 minutos. Nesse período, vai ser suficiente para que, caso haja a presença desse mosquito, simplesmente ele será aniquilado. Muito bem. A seguir, qual é o trabalho que nós vamos fazer? Colocar exatamente aqueles repelentes, olha o nome, repelentes elétricos, que são colocados nas tomadas e tem uma função de repelir. Não mata. Ele não mata. Então muitas vezes fala, eu estou usando o meu repelente, é um mosquitinho voando. Não. Ele está sendo repelido, portanto sempre deixa uma fresta da janela para que ele possa achar o seu caminho de saída. E o outro aspecto está relacionado com a colocação dos repelentes. Nós temos, é importante a gente salientar, que existe uma procura muito grande por um tipo de produto e que, óbvio, que o próprio fabricante ele não tem a condição de demandar esse volume todo. E nós temos produtos igualmente bons, então não só a icaridina, como o DET. Mas é um absurdo o preço que eles estão cobrando. Pois é, hoje... Por esse, o que tem icaridina específico. Mas tanto o icaridina quanto o DET... Eles nos tiram sangue mais que o mosquito. Pois é. Quem não tem condição de boa. Só para você ter uma ideia, os dois eles são eficazes. O que muda na icaridina é o tempo de exposição, mas de toda forma, a orientação que se dá é que a reaplicação, no máximo, ocorra 3 vezes ao dia. E onde aplicar? Em áreas expostas. Essa história de dizer só no calcanhar, não, esqueça. Tudo que tiver exposto, nunca por debaixo da roupa, porque como ele aquece... Ele pode, rosto, inclusive? No rosto, inclusive. Alguns cuidados na passagem... A história que o senhor tem 1 metro, conversa fiada também. Ele sobe até 1 metro, mas daí ele voa mais 1,5 metros. Enfim, ele vai subindo. Então, com isso, qual é a orientação? Passe nas áreas expostas, igualmente no rosto. Os cuidados que devem ser tomados para a aplicação desse repelente no rosto, passem na mão e exponha e passe na testa, nas bochechas, com muito cuidado, para olhos e boca. Dr. Goldstein, nós estamos aqui falando de cuidados que a população tem que ter, os deveres da população tem que ter, porque nós estamos num segundo momento do surto. Num primeiro momento, não houve negligência do poder público para a gente chegar a essa situação? Eu ia te fazer essa pergunta. Ia, porque... Para mim, não. Para ele. Não, ia fazer para você comentar isso, porque já temos a vacina contra a dengue. Ainda não comercializada, né? Mas eu acho que, na minha opinião, não tem que ter opinião nenhuma aqui, mas a batalha contra as outras doenças, eu acho que começou tarde demais, você tem razão. Então, me parece que houve, eu queria saber a opinião dele, né? Qual é o grande aspecto? Todas as vezes que hoje todas as esferas, municipal, estadual, federal e a própria população, estão entendendo que todos nós somos os interessados. Quando esse número, no finalzinho da década de 80, de dengue começou a ocorrer, o que aconteceu? O próprio governo federal instituiu verbas para que os municípios tomassem conta. Nem sempre essas verbas foram utilizadas dessa maneira. É de praxe. Agora, é como uma casa. Eu cuido da minha casa.
o Rony não cuida da dele, o mosquitinho tem asas, então ele vem. Ele não vai respeitar limites. Assim acontece com os municípios. Eu cuido do meu município, mas o município do lado não o fez. E assim foi acontecendo. A ponto de hoje nós termos realmente o problema... Uma situação emergencial. Uma situação emergencial. E eu ainda digo mais. Eu acredito que todos tomaram essa compaixão e colocaram o Aedes como inimigo público número 1 a partir do momento em que o Zika começou a trazer malformações. Então vamos falar dessa história, porque as consequências dessa epidemia, desse vírus de microcefalia, atinge pelo menos 20 estados já. Antes da gente começar, eu queria saber se é só por aqui. Não, 20 estados, essa história da microcefalia, que começou lá no Nordeste, então aqui não vem, já veio, já está aqui. Vão, acho, além do cotidiano das mães, ou seja, chegam até os tribunais. Você vê agora aquele juiz lá de Goiânia, me parece, né? Peguei o nome dele para a gente não falar bobagem aqui. Gesseir Coelho de Alcântara. Ele autorizou uma série de abortos legais em caso de anencefalia. Ou seja, que é um mal, que estou com médico aqui, mas é aquele mal que não deixa o cérebro desenvolver normalmente, do feto, né? E outras doenças raras também. Ele autorizou. Essa é a medida a ser considerada? Isso eu passo para os três aí. Bom, a primeira questão, o que vai acontecer? Isso é uma coisa que tem que se deixar muito claro. Quem é que vai ter o risco de desenvolver microcefalia? O que é a microcefalia? É um desenvolvimento ou uma diminuição do desenvolvimento cerebral que decorre de causas, sejam elas infecciosas ou não. As causas infecciosas, existem várias causas infecciosas. A rubéola, o citomegalovírus são vírus, protozoários como toxoplasmose, que passam o que nós chamamos barreira placentária, ou seja, através do cordãozinho umbilical ele vai lá e chega no bebê. Quando nós falamos de gestação, nós temos 3 trimestres. No primeiro trimestre é a formação dos órgãos, é a organogênese. Nessa fase, qualquer infecção ela promove de tal forma que muitas vezes inviabiliza a gestação. Promove-se abortos espontâneos. Porém, quando nós falamos no finalzinho do primeiro trimestre, é a hora que essas alterações cerebrais passam a acontecer, ou no início, por exemplo, do segundo trimestre. E elas são detectáveis logo no começo? Então, muitas das vezes não. Por quê? São alterações que são dadas, só que aquele cérebro ainda precisa crescer para a gente olhar, nossa, cresceu todo o cérebro, mas aquela porção não cresceu da forma que se esperava. Ou seja, ele se desenvolveu de uma forma... Então não adianta, essa mãe que teve com 12 semanas é capaz que através dos ultrassons ela só vá detectar com 20, 24 semanas e não naquele primeiro momento. Tiveram casos assim no Nordeste. Pois é. Que o morfológico do primeiro semanas, trimestre... 6 meses. Estavam normais. Estavam normais. E até inclusive da criança nascer, o bebê nascer. Mas a questão que o Rony colocou da autorização judicial para aborto em caso de microcefalia é uma questão moral e ética, né? Sim. Mas aí é uma questão de um preceito absolutamente individual daquela família. Né? Naquele contexto social, religioso, quer dizer, ele dá essa liberdade, mas cabe a cada família que isso não sirva de estímulo, mas para cada família definir o que deseja. Mas precisa de autorização judicial. Exato. Quer dizer, existe uma posição judicial. Porque agora fala-se o seguinte, não, vamos evitar a gravidez. Até a página 2, que muitas vezes... Fora as pessoas que estão fazendo tratamento para engravidar. Pois é. Agora, o que nós nos preocupamos muitas das vezes são aquelas mulheres que não sabem, que engravidaram e não sabem. Porque aquela que está, por exemplo, fazendo um acompanhamento que sabe, ela, olha, não quero fazer, um desejo meu de não querer ter nesse momento. Mas, de toda forma, a gente tem que fazer com que a população, especialmente nesse momento, as mulheres, especialmente as mulheres grávidas, tenham essa proteção garantida. Mas, desculpa. Pode falar. Eu estou com uma dúvida no seguinte aspecto. Por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires, foram 24 casos notificados
não de argentinos, de pessoas que tinham vindo de outros países. E, inclusive, a prefeitura da cidade já mobilizou foi realizado fumacê em parques e praças. Por que que as autoridades não tomam essa medida? Antigamente a gente via isso. Fumacê, a época era do Pulex, não era do Aedes aegypti, era do Pulex. Mas, pois é, ficou já legal se viu isso aí. Que 14 países, não é só na Argentina. Tem dois problemas. 14, inclusive Estados Unidos. Aqui no Rio fizeram uma foto. Só no Sambódromo. Uma foto que era para promover a Olimpíada, né? Não era para promover a Olimpíada? Também. Aqui foi usado como Mas marketing existem do dois país. problemas na questão do fumacê. Problema número 1. Quando passava o fumacê, o que as pessoas faziam? Fechavam as janelas para não entrar fumaça. Então esse era um primeiro problema que não funcionava, já que a gente está falando que 80%, 85% estão dentro de casa. O segundo aspecto é que houve a necessidade de modificação da formulação desses inseticidas, uma vez que já se mostrava algum grau de resistência. Então ele também não é efetivo como medida isolada. Porque se fosse assim, a gente ia ver caminhão de fumacê. Mas poderia ser uma ferramenta, uma medida. Mas ela como mas ela não é tão efetiva contra as outras medidas que a gente pode tomar, tanto no ponto de vista das nossas casas, como no ponto de vista individual das pessoas na sua circulação em termos de prevenção que é eliminar doença. Os criadores. Exatamente. Imaginar que nós vamos eliminar o mosquito é mentira, mas nós temos a obrigação, sim, todos, de forma conjunta, de diminuir o número de focos, o número de mosquitos. 1 minuto? Gente, a gente nem começou a falar. Muito rápido. 1 minuto. O Rodolfo não falou hoje, é o mais... Eu tomei o tempo do Rodolfo, desculpa. Eu estou aprendendo muito sobre o mosquito e sobre a doença. Também estou aprendendo. Existe alguma relação entre a incidência da doença e nível econômico e cultural dos países? Não. Ela existe, uma doença absolutamente cosmopolita. É claro que me parece democrática. Pois é, e ela é extremamente democrática. Ela está em todos os locais, em bairros. Singapura tem um poder alto. Acabou, e eles têm um mosquito. E foi muito interessante que Singapura ele teve um projeto em 2006 que ele teve um surto de dengue. E quando houve um surto de dengue, em 3 semanas eles conseguiram. É um país menor, economicamente muito mais viável, foi muito mais fácil a população se engajar. Mas não era só um engajamento voluntário. Eles pediram ajuda de voluntários e tinha poder de polícia. Qual era o poder de polícia? Se eu entrar na tua casa, Gamberini, e tiver mosquito, você vai pagar multa e vai preso. Óbvio. Quer dizer, hoje, infelizmente, a gente vive num país que muita gente faz coisa errada e continua fora. Então, nós não teríamos, talvez, esse poder de controle. 20 minutos. Que coisa. A gente não falou nada, Nilton, aqui hoje, né? Precisaria de mais 20. Mais 20, também acho. Então eu quero agradecer muito a você, Rodolfo, mais uma vez. Tá lindo o seu tempo, você está insuportavelmente elegante. Estelinha, eu quero pegar no colo teu bebê, impecável, saudável e lindo como você. É uma menina. Ah, que Chama coisa. Pietra. Pietra. Revelando aqui já. Olha que coisa mais bonitinha. E já dá para ver com 5 meses? Dá, né? Já, eu descobri com 9 semanas, porque tem um exame de sangue. Hoje em dia que faz com 8 e o resultado sai com 1 semana depois. Eu sou um dinossauro, eu estou fora de tudo. E fundamentalmente queria agradecer muito ao médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, que é o Dr. Jean Gorenstein, a quem eu agradeço muito. E deixa a gente não se vê há tanto tempo, está na hora de voltar de novo, né? Em menos tempo, viu? Muito obrigado pelo convite, me senti muito à vontade. Obrigado, querido. Muito obrigado.